Todos sejam bem-vindos à casa. Hoje eu que vou conversar um pouco com vocês. Uma conversa um tema um tanto quanto já conhecido, mas que é sempre bom a gente ter uma releitura sobre ele. No Evangelho nós temos aquela passagem em que se diz, né? Pedi e obtereis, batei e se vos abrirá, buscai e achareis. Relacionada a essa tem uma outra máxima que diz: ajuda-te que o céu te ajudará, quem procura acha. Essas máximas, esse capítulo do Evangelho fez com que eu refletisse e fizesse 3 relações sobre o buscar e achar, bater, abrir, procurar achar. A primeira relação remete à lei do trabalho. Buscar exige com que eu trabalhe, que eu busque, que eu me mova, né? Então, essa lei do trabalho, ela é uma lei divina e cósmica. Por quê? Porque o trabalho gera o progresso. Se nós ficarmos sentados, acomodados, nós vamos ficar onde estamos e como estamos. E se a gente pensar na nossa evolução, no homem lá, vamos voltar lá para o tempo do homem das cavernas. O que impulsionou o homem ao progresso? A necessidade, né? Ele era coletor, depois ele se torna também caçador, mas ele tinha que buscar alimento, ele tinha que se defender. A vida não era fácil. E para se defender, ele criou o tacape, o famoso tacape, né? Que a gente vê a figurinha dele com aquele tacape na mão. Então, isso tudo foi fazendo com que ele desenvolvesse a inteligência. O trabalho nos faz desenvolver a inteligência. Então, a gente vai do trabalho material também a uma busca espiritual. O homem chega num determinado momento em que ele já vai buscando material, suprir as suas necessidades, e ele também vai começando a se dar conta, e a gente se lembra pela história, que o homem adorava ou temia ou não entendia o trovão, o vento, o fogo, né? E essas buscas ele também foi fazendo. E daí, nesse processo de trabalho, de buscar e trabalhar nessa busca, ele vai passando da selvageria à civilização. A outra relação que eu fiz com essa passagem foi a da reencarnação. Encaixada na primeira, a gente, se nós tivéssemos apenas uma encarnação, nós estaríamos, talvez, quem sabe, com certeza, sempre na estaca zero. Por quê? Porque nós teríamos aquela existência. E quando novas almas encarnassem, estariam naquele estágio. Então, essa passagem remete à pré-existência e à reexistência da alma. Porque o conhecimento cumulativo da alma, a busca, a necessidade da invenção, da descoberta, é que vai fazendo com que o homem vá adquirindo o conhecimento, adquirindo o burilamento para a sua evolução, que é individual. Então, essa passagem do busca e acharás, eu busco, eu vou achar, eu vou bater, eu vou procurar, eu vou achar. E isso também está ligado à reencarnação. O nosso progresso está ligado à reencarnação. Nós estamos hoje numa civilização com um nível de tecnologia
o mais alto que a gente tem notícia, né? Então, a gente, nessa busca, a gente tem que aprender a tirar as pedras do caminho também. A nível moral e intelectual, quando se diz pedir, a gente pede a luz para clarear nossos caminhos e nos é dado. A gente pede força para vencer, para não cair, vamos dizer assim, não reincidir no mal, e nos é dado. A gente pede assistência dos bons espíritos e eles chegam até nós. Mas como pedir? Pedir com humildade, com honestidade, com sinceridade. Porque se nós formos prepotentes e pedirmos com a prepotência, com o orgulho, nós estaremos a mercê das nossas próprias forças, essa força. E a colheita poderá ser desastrosa, porque fruto de orgulho será essa colheita que nós teremos. A terceira relação que eu faço, que eu fiz com esse capítulo, foi com o karma. O karma, no nosso entendimento, na nossa mentalidade atual, o que é mentalidade? Mentalidade é um conjunto de crenças, de valores, que estão profundamente arraigados no nosso ser e que, sem que a gente se dê conta, eles ditam o nosso comportamento. Para ilustrar assim, se nós hoje somos cidadãos ocidentais, né? Temos uma mentalidade aqui que cabe ao cidadão ocidental. Essa mentalidade não é igual ao homem medieval, com valores de sociedade. Não é igual à mentalidade do século XVIII, XIX. Por quê? Porque as crenças, os valores eram outros. Mas hoje ainda nós temos, em relação aqui, no nosso tempo, nós ainda temos uma mentalidade em relação ao karma que é equivocada. Devido às crenças religiosas, que são variáveis, né? Por que equivocada? Porque ainda temos no karma. Karma, no sânscrito, quer dizer ação. Isso quer dizer karma. Então, o karma é uma ação. Essa ação pode ser positiva ou negativa. É o que nós fazemos. No cotidiano, no dia a dia, no hora a hora, no minuto a minuto. Nós estamos agindo. E se nós estamos agindo, nós estamos criando, fazendo, determinando nosso karma. Se karma é ação, a nossa mentalidade em relação a ele ainda é de que nós temos karma e se nós temos karma, nós temos que saldar esse karma através do castigo e do sofrimento. Na minha visão, há um equívoco. Somos ainda imperfeitos, muito. Mas eu perguntaria a vocês, quem de nós, imperfeito como somos, dá uma pedra se um filho nosso pede pão? Nenhum de nós faz isso. Então Deus, com sua infinita sabedoria, com infinito amor, Ele daria para nós um determinismo de sofrimento, onde estaria o bater e se abrir, onde estaria o pedir e receber. Então, eu acho que a nossa mentalidade em relação ao karma é equivocada. Nós podemos, sim, através de ações benevolentes, compensar o rastro de karma negativo que nós tenhamos construído na nossa ignorância, nos nossos equívocos. Então,
Podemos mudar o karma batendo na porta, com humildade. Podemos mudar o karma quando nós pedimos, quando nós buscamos. Podemos sim. Porque Jesus, numa das passagens dele, ele fala que o amor cobre a multidão dos pecados. E aquele que muito foi perdoado foi porque muito amou. E para ilustrar essa passagem de que o amor cobre a multidão dos pecados, eu vou ler para vocês um trecho falado para vocês, e ler só o final porque o capítulo é longo, que fala sobre a vida de Maria de Magdala. Todos nós sabemos quem foi ela, né? Pessoa, figura do Evangelho, uma figura que era uma pecadora pelos valores da mentalidade da época, né? E que se converte ante o amor e ante a energia do Cristo e o segue. Então conta-se que, aqui nesse capítulo, conta-se que Maria, após já a partida de Jesus, né, ela ficou com os companheiros de jornada por um tempo, eles ficaram por ali. E até que chegou o momento em que cada um dos apóstolos foi seguindo o seu rumo, foi para a difusão da Boa Nova, da palavra de Cristo. E quando já estava nos últimos dois, restavam apenas dois para seguir, né, para caminhos que cada um seguiu o seu, ela se deu conta que ela ia ficar muito só. E já antecipou uma saudade e uma solidão. E pediu àqueles apóstolos se ela poderia acompanhá-la. E eles negaram. Devido à vida pregressa dela, não confiaram nela como mulher, não sei, negaram. Partiram e ela ficou só. Ficou só e muito só, realmente. Aquele se lembrou do Cristo sempre, né? Pediu forças para entender aquele momento. E assim se passou mais algum tempo, ela percorreu sinagogas e não se achou. Tinha aquela carência, né, dos companheiros, mas sempre rememorava o Mestre, suas palavras, seus ensinamentos, e foi ficando. Um belo dia, chega na cidade que ela está um grupo de leprosos, pessoas paupérrimas, né? Naquela época os leprosos não conviviam na sociedade. E eles chegam em busca do Nazareno. E todas as portas se fecham para eles. E ela vai ao encontro deles. Vai ao encontro deles, os reunir, explica, fala a palavra do Cristo, se sente que era o momento dela fazer. Ela estava sozinha e ela tinha como consolá-los falando do Cristo. E ela fala, eles se deslumbram, se confortam, né? E querem mais, saber mais. Mas é claro que eles não ficam naquela cidade, porque eles foram corridos da cidade, porque os leprosos não conviviam em sociedade. E ela os acompanha até Jerusalém, vai com eles. E vai, chegando em Jerusalém, para o vale dos leprosos com eles. E ela sente naquele momento que ela está, como Jesus dizia, percorrendo a porta estreita, o caminho estreito, passando pela porta estreita, está naquele caminho. E ali ela começa, naquele vale, a reunir os que podiam se movimentar e dar a palavra de Cristo. E o tempo vai passando e naquele vale, todos, aquela palavra preencheu a todos, se difundiu. É claro que ela contraiu a lepra, contrai a lepra, entende, mas segue no meio dos leprosos como um alicerce ali
difundindo a palavra de amor, de consolo, de esperança, de compreensão da vida. Tudo que Jesus, tudo que ela podia, venerando o Mestre, ela passava para aqueles, consolava, ajudava como podia. Quando a doença dela chega num estágio mais avançado, ela sente que ela não tem muito tempo nesse mundo. E aí ela manifesta a vontade de ir viver afetos pessoais dela na cidade de Éfeso. Se despede de todos ali, sabendo que ela não voltaria a vê-los naquela vida. E vai. Já no estágio mais adiantado da doença, a viagem para ela se tornou incrivelmente difícil. Ela precisou mendigar, ela sofreu humilhações. E quando ela chega assim, depois dessa longa jornada dificílima, ela está chegando nas portas da cidade, que ela vê já os telhados, as forças físicas se vão e ela desmaia, cai na porta da cidade e é recolhida por um casal da periferia, um casal simples e cristão, recolhe ela e a acolhe também na sua casa. Aí, nessa oportunidade, ela consegue rever alguns afetos ainda e nas noites e mais alguns dias os sofrimentos se agravam e ela desencarna. E esse final aqui eu gostaria de ler para vocês. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu espero por ti. Então, gente, vamos bater na porta e pedir com amorosidade que, com certeza, nosso Pai jamais vai nos deixar. E vamos trabalhar em prol de nós mesmos. Através do trabalho, vamos dignificar a nossa vida e compensar todos os equívocos que nós já tenhamos praticado através do trabalho amoroso, da palavra amorosa, do gesto fraterno. Era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês. Obrigada.